Qual é o país com o maior número de médicos por habitantes no mundo? Você sabia que em Portugal tem mais médicos por habitante do que aqui no Brasil? Que o Brasil tem a mesma relação de médicos por habitantes do que o Japão? Bom, esse assunto sobre relação de quantidade de médicos no Brasil está em alta e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora, tá bom? Roda a vinheta e vamos descobrir como é que está o Brasil em relação ao mundo aí. Fala pessoal, aqui é o Vitor Miranda do Além da Medicina para mais um vídeo da nossa minissérie sobre demografia médica. E eu queria agradecer por todos que se inscreveram no nosso canal após os 2 últimos vídeos e deixaram seu like lá nessa minissérie sobre demografia médica. Muito bom ver esse canal aqui crescendo. E se você não assistiu os 2 primeiros vídeos, eu vou deixar eles aqui na tela para você assistir para entender o crescimento de médicos no Brasil e a relação de médicos e especialistas aqui no nosso país. Então pausa esse vídeo aqui, corre lá e depois volta para entender como é que está o Brasil em relação ao mundo. Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar alguns pontos do nosso Brasil médico em relação ao mundo. Número de médicos por 1000 habitantes, número de médicos recém-formados, número de médicos acima de 55 anos, vocês vão entender o porquê que isso é importante. Número de mulheres médicas, eu já descobri países aí que a mulherada domina mais de 70%. E o número de especialistas em comparação ao número de generalistas ao redor do mundo. No nosso primeiro vídeo aqui, eu comentei que o Brasil atingiu 2,4 médicos por 1000 habitantes em 2020. E tem gente que acha que esse número é muito alto, tem gente que já acha que esse número é muito baixo. Tem gente que acha que depende da região que você está analisando. Tem uns que falam que o mercado já está saturado por causa desse número. E tem gente que fala que só está saturado, sei lá, no sul e no sudeste pela alta concentração dos médicos nas capitais. Mas e aí? Como é que está o mundo em relação a isso? Será que existe uma média que deve ser seguida? Existe um órgão que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, que compila esses dados ao redor do mundo. E nessa análise aqui foram considerados 45 países para que a gente consiga entender como é que está aí o número de médicos ao redor do nosso planeta. A média que esse órgão, que é o OCDE, nos traz é que a média é de 3,5 médicos por 1000 habitantes nesses 45 países que foram analisados. Então o Brasil está um pouquinho abaixo da média aí já. Vale lembrar aqui que a OMS, os órgãos aí que fazem essa gestão, não estipulam nenhum número de médico por habitantes como sendo o ideal. Isso tudo depende de várias questões geográficas e situacionais daquele país. Desses 45 países que foram analisados, 30 deles possuem mais que 3 médicos por 1000 habitantes. E somente 15 têm menos que 3 médicos por 1000 habitantes, incluindo o nosso Brasil. Olha só nessa figura que eu vou colocar na tela para você aqui agora. Olha aqui, pessoal, nessa figura, que são esses países aí colocados no gráfico em relação ao número de médicos por 1000 habitantes. Observe que a Grécia tem aproximadamente um pouco mais que 2 vezes o número de médicos por 1000 habitantes no Brasil. Então, se você fala que o Brasil está saturado, imagina na Grécia. A Grécia, a Áustria, Portugal, eles têm mais de 5 médicos por 1000 habitantes. Lembrando que o Brasil tem 2,4. Eu fico ouvindo às vezes o pessoal falando que quer revalidar, quer sair do Brasil, eu quero ir para Portugal, porque lá tem melhores condições de trabalho. Eu não me aprofundei nesse ponto, mas eu não vejo isso como algo tão esperto e inteligente como eu ouvi dizer por aí não, tá? É o dobro de médico por habitantes lá em Portugal. Vale lembrar que essa média aqui é para o país inteiro. E no Brasil a gente tem várias regiões que tem mais do que 5 médicos por 1000 habitantes. Então a gente não pode generalizar o Brasil como um todo. A gente tem que olhar principalmente o lugar que você quer fazer sua residência ou se especializar e até ficar ali depois trabalhando, tá bom? Vamos ver esses números aí agora? Eu olhei aqui, pessoal, as capitais do Brasil que tem maior número de médicos por 1000 habitantes. Vamos por uma ordem aqui, ó. São Paulo tem 5,6. Então, no estado de São Paulo, existem mais médicos por 1000 habitantes do que na Grécia, que é o país com maior número de médicos por habitantes. Então, por isso que a gente não pode generalizar, falar que a Grécia é o pior país do mundo para se trabalhar. Não, a gente tem que ver as regiões da Grécia e o Brasil também. A gente tem que ver as regiões do Brasil. São Paulo tem 5,6, que é bem próximo aí, desculpa, eu confundi aqui, bem próximo ao que a Grécia tem. Rio de Janeiro, 5,99, na trave do 6. Aracaju, 6,01. BH, 8,13, vai aumentando, ó. Recife, 8,18. Então não pode generalizar, pessoal, tem que observar as regiões. Porto Alegre, 9,94. Daqui para frente o bicho pega. Goiânia, 9,95. Floripa, 10,68 médicos por 1000 habitantes. É meio que 1 para cada 100. Agora, a campeã de concentração de médicos no Brasil é, quem dá mais, quem dá menos? Vitória. Se alguém passar mal na rua em Vitória, a chance de ter um médico no raio de 20 metros é gigantesca.
Ali em Vitória são 13,71 médicos por 1.000 habitantes. É praticamente um para cada 6, 7 habitantes ali da cidade. E observe que em Vitória a concentração de médicos é 2,5 vezes maior que São Paulo. E o dobro da Grécia, que é o país com maior concentração de médicos por 1.000 habitantes que a gente tem no mundo hoje. E eu coloquei esses estados em relação aos países aqui, gente, pra gente não generalizar e falar que 2,4 é muito ou é pouco no Brasil. Isso depende da região que está sendo analisada. Eu já mostrei nos outros vídeos que, por exemplo, no norte e no nordeste existem poucos especialistas e poucos médicos no geral. E os médicos estão se concentrando na região sul e sudeste do Brasil, especialmente nas capitais. Então a sua realidade aí de saturação, de concentração de médico, vai depender muito da região que você escolher trabalhar no Brasil. Então, voltando aos dados mundiais aqui, você pode perceber que o Brasil não é o país com mais médicos no mundo, em relação a 1.000 habitantes. Existem países melhores que o Brasil, tá? Que tem mais médicos por 1.000 habitantes que a gente aqui, como é o caso da Alemanha, Suécia, Noruega, Portugal, vários exemplos aí que você pode tirar desse gráfico. E vale lembrar que todos esses números que eu estou falando aqui e esses gráficos estão no nosso blog do site do Além da Medicina, que eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Outro assunto que o pessoal fala muito é, no Brasil se forma mais médicos do que jogadores de futebol, não é? Brincadeiras à parte aqui, a gente sabe que o número de formandos em medicina no Brasil tem aumentado. Mas será que o Brasil é o país que mais forma médicos no mundo hoje? Como é que existe essa relação? Será que existe um padrão que tem que ser seguido? Um número? Alguma regulação? Bom, os dados que a OCDE nos traz são o seguinte. Eles fazem uma comparação dos últimos 3 anos dos países que mais formaram médicos no Brasil. E o nosso Brasil é o 27º da lista em número de formados por 1.000 ou 100.000 habitantes. Então a gente não é, nem de longe, o país que forma mais médicos por ano. Existem países que formam mais que o dobro de médicos, proporcionalmente falando, em relação ao Brasil. Incluindo aí, ó, Reino Unido, Portugal, Alemanha, Itália, países tops, tá? Olha esse gráfico aqui comigo. 10,4 para cada 100.000 habitantes é o número de formandos nos últimos 3 anos do Brasil. Você pode perceber que a média da OCDE é 13,1. O Brasil está abaixo dessa média. E tem países aí, ó, formando 24,9 médicos por 100.000 habitantes. Um número 2 vezes aí maior do que o do Brasil. Vale comentar aqui, pessoal, que esses números, existem algumas variações, tá? A gente não pode observar friamente eles, porque a maneira de se contar médicos no mundo difere. Existem alguns países que não contam os residentes como médicos, tá? Quando você acha que a coisa tá ruim, ela pode piorar. Mas aqui a gente leva em consideração os números que a gente tem, a gente vai fazendo as análises com eles aqui na mão, tá? Com esses dados aqui, eu deixo uma reflexão para vocês e se você ficar à vontade, deixa aqui no comentário para mim. Será que no Brasil a gente está formando muito médico mesmo? Ou a gente só está suprindo uma necessidade que existiu nos últimos séculos aqui no país? A gente precisa de alguns anos para bater o martelo nessa sentença, mas eu deixo aqui a pergunta e gostaria que você deixasse aqui no comentário a sua reflexão sobre esse assunto. Vale lembrar também que o número de formandos no Brasil, que é até o assunto do próximo vídeo, ele vai continuar, crescendo. Até pelo menos 2024 esse número vai aumentar, porque existem novas faculdades que vão abrir, que já estão autorizadas e novas vagas em faculdades que já existem. Vamos esperar aí os novos números para a gente ver a evolução desse gráfico do Brasil na posição em relação ao mundo aqui. Outro ponto importante que a gente tem que considerar é o número de médicos com mais de 55 anos que estão na ativa. Esse número é interessante a gente perceber porque ele mostra a quantidade de força de trabalho que existe e se não há uma deficiência ali na formação de novos médicos para suprir os médicos que estão deixando a prática médica. E você por aí tem visto muito tiozão no plantão ou nos consultórios? Eu sou um cara que pelo menos eu quero trabalhar até eu ficar muito velho. Essa é a minha ideia, desde que eu tenha saúde para isso. Eu tenho essa intenção. Eu não quero parar muito cedo não. Se existem muitos médicos com mais de 55 anos em relação aos que estão se formando, isso pode demonstrar ali uma escassez de mão de obra. Ou seja, está formando pouca gente, então tem muito mais médico com mais de 55 anos do que médicos se formando jovens. Então pode ser que falte médico no mercado nos próximos anos e talvez o governo tome alguma atitude, abra mais vagas, não sei. Mas é um indicador que o pessoal usa para ter noção de como é que está esse número por aí. E como é que isso está no Brasil hoje? Vale lembrar que com o envelhecimento da população, os médicos com mais de 55 anos que continuam trabalhando saudáveis e exercendo bem a medicina, também aumentou e influenciou um pouco esses números nos últimos anos, tá? Observe esse gráfico comigo aqui, ó. Hoje o Brasil possui 29% dos médicos com mais de 55 anos trabalhando e 71% tem menos de 55 anos. Isso mostra que a gente tem muita força de trabalho, que o número de médicos novos e formados
Recentemente, ele é grande em relação aos médicos com mais de 55 anos e isso a gente pode inferir que não faltará mão de obra para os próximos anos no Brasil. Em alguns países que houve regulação no número de vagas de medicina, falaram assim, ó, não vai abrir mais medicina, não vai abrir mais faculdade nem vaga, esse número mudou muito, como foi o caso da Itália, da França e da Bélgica, países que têm aí muito mais médicos acima de 55 anos do que médicos abaixo de 55 anos. A Itália chega a ter mais de 50% da sua mão de obra médica acima dos 55 anos. E outro ponto importante é, e a mulherada? Onde é que a mulherada domina a medicina? Vocês têm ideia? Eu descobri aqui, por causa desses gráficos, que é no leste europeu. Olha só essa figura aqui. Na maioria dos países do leste europeu, a mulherada é a maioria quase que esmagadora, chegando a mais de 70% da população médica feminina. A média no mundo ainda é mais masculina do que feminina, mas é um valor que está ficando próximo. E tem países ali como o Japão e a Coreia do Sul, talvez por uma questão cultural muito forte ali, que eu não sei qual é, que o número de mulheres é baixo em relação ao dos homens, chegando a próximos de 20%. É interessante olhar esses números, né? Eu gosto de olhar isso aqui. Mas vamos falar sobre especialistas e não especialistas ao redor do mundo. Eu te mostrei que o mercado do Brasil é qualificado. A gente tem mais especialistas do que generalistas nos últimos vídeos que eu postei por aqui. Hoje no Brasil a gente tem 61,3% dos médicos especialistas. E a média da OCDE é de 64,6%. Então a gente está muito próximo da média ao redor do mundo por aí. Na Grécia, que é um dos países com a maior concentração de médicos no mundo, é também o país com maior concentração de especialistas. Eles têm algo em torno de 80% e perdem para os Estados Unidos com 88,3%. Se nos Estados Unidos você não faz especialidade, meu Deus, acho que a galera nem te cumprimenta na rua lá. A grande maioria é especialista nos Estados Unidos hoje. E falando de especialista, esse estudo também levou em consideração o número de ginecologistas, pediatras e psiquiatras. Vamos olhar esses números aqui rapidinho. Na GO, o Brasil é top 3. Só perde para o México e para a Estônia. E aqui a gente tem 6,5% dos médicos como ginecologistas, tá? Então a gente está no top 3 da GO mundial aí, tá? Outro ponto importante é a pediatria, que a gente está no top 4, perdendo para a Eslovênia, Israel e Estados Unidos. Então assim, GO e pediatra no Brasil não está faltando, a gente está dominando aí o cenário mundial. Agora, eu não sei porque eles observaram a psiquiatria em específico aqui, mas na psiquiatria tem uma diferença muito grande e a gente está lá embaixo na psiquiatria. Talvez pode existir uma diferença situacional dos países, né? Países com IDH um pouco mais elevado, onde os problemas são outros, o psiquiatra ele tem mais mercado e mais necessidade, né, de pacientes, eles precisam mais desse tipo de profissional do que em países teoricamente menos desenvolvidos, que estão com outras emergências, outras prioridades em termos de saúde pública. Não desmerecendo a questão da psiquiatria, mas observando só uma situação mais capitalista e econômica do país. E até o assunto psiquiatria, em países menos desenvolvidos, ele é menos abordado em saúde pública, nas famílias, e a gente não tem acesso a esse tipo de profissional. No Brasil, nós temos 2,3% dos médicos psiquiatras. E se a gente for olhar no ranking, a gente é quase um dos últimos. Na Suíça, por exemplo, 12% dos médicos são psiquiatras. No Brasil, 2,3%. E de maneira geral, pessoal, a gente pode dizer depois desses vídeos que não, o Brasil não é o país com mais médicos no mundo. Não, o Brasil não é o país que mais forma médicos no mundo. Que mais uma vez ficou clara que hoje no Brasil talvez o problema não seja o número e sim a concentração de médicos em alguns centros, que dá essa sensação de mercado saturado e pouca opção de entrada no mercado, especialmente em algumas especialidades como a ginecologia e a obstetrícia e a pediatria. E já puxando o gancho, no próximo vídeo a gente vai falar sobre faculdades de medicina no Brasil. Quantas faculdades existem hoje? Quantas novas vagas vão se abrir nos próximos anos que já foram autorizadas e não começaram? O ensino médico no Brasil, ele é mais particular ou público? Tudo isso e muito mais no nosso próximo vídeo dessa minissérie. Te vejo por lá. Valeu!